compro pro meu bem. Lá, 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 laranja. Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é terça-feira e o que eu compro pro meu bem? Cebola. Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é quarta-feira e o que eu compro pro meu bem? Pitanga. Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Muito bem, muito bem, bem. Que bom que você está aqui, eu estou muito feliz. E hoje eu vou falar sobre 80-20. Essa é a proporção que eu encontrei nos meus professores referências. É isso que eu comecei a colocar no meu dia a dia em sala de aula, no meu planejamento de aula. É a proporção 80% 20%. Você quer saber o que significa isso? Então escreve aí no seu caderninho. Você que é professora de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, isso é essencial para você. 80-20 é o que faz a diferença de professores normais, professores às vezes que estão em crise. Meu Deus, eu estou em crise, eu não nasci para isso, está tudo tão difícil. E é porque simplesmente você não está com essa proporção adequada a 80-20. Já pegou o caderninho? Pode escrever? O que difere? Olha só que interessante. Professores normais, que são professores normais, professores que buscam apenas quantidade de atividades. Olha só o tanto de atividade que eu tenho, olha só quantas coisas que eu tenho. E o professor normal, o que ele faz? Ou o professor que está começando na sua carreira, ele está procurando na internet, videozinho no Instagram, e tal, tudo, está procurando em todo lugar quantidade. Eu quero quantidade. Eu não sei se é bom, não sei se vai funcionar, mas eu vou usar tudo. Eu acho que vai funcionar, eu acho que é legal, eu acho que é divertidinho, é engraçadinho. Então a gente vai tendo um monte de pecinha de Lego que são pecinhas soltas, são quantidades que a gente juntou, mas nem sempre o professor normal sabe conectar essas peças. E sabe o que a criança sente? Ela sente que está fazendo um monte de coisas que não se conectam e que não entende o porquê disso, não entende aonde é que ela vai chegar. Ou seja, você tem muita atividade, você tem muita quantidade, mas você não tem claro o seu objetivo final. Você, o professor referência, o que acontece? Olha só que bonito que ficou. Um monte de peças, só que estão conectadas. Ela tem uma sistematização. Ela serviu para o professor, para o aluno, para alcançar o seu objetivo final, conectando informações, transformando a aula inesquecível, porque você construiu junto com os professores, você construiu junto com os colegas algo que teve sentido e que vai ser inesquecível na vida da criança. Ela sentiu prazer em aprender, porque ela olhou aquilo e falou: nossa, olha o que eu fiz, valeu a pena ter sofrido ou não, ter trabalhado, ter pensado muito para conectar cada pecinha. Então, cada pecinha tem um lugar, tem um sentido na obra final. Qual que é o seu objetivo? Então, o professor referência é como essa peça de Lego com as peças conectadas. É o quê? 80% processo em sala de aula e 20% atividades. Tudo isso que eu estou montando aqui é muito mais o processo de como eu vou montar do que juntar um monte de peça de Lego desconectada. E é isso que acontece com você, professora, que está em crise, que está sofrendo, que não sabe o que fazer.
Ou então eu escuto muito dos meus alunos, dos meus cursos online, que eles falam, nossa, as crianças não estão indisciplinadas, elas não estão motivadas, elas não conectam, está muito difícil, elas não param quietas. Talvez porque você não está utilizando 80% do seu tempo para pensar no processo de ensino. Você às vezes está pensando ao contrário. 80% é conteúdo, 80% atividade, você vai jogando atividade, depois outra, depois outra, depois outra, e 20% ou menos de processo, ou seja, o que eu quero montar com os alunos, aonde eu quero chegar, o que eu quero criar com os alunos. E é isso que fez a diferença na minha vida, foi ter 80% do meu planejamento de aula destinado ao processo de o que eu vou fazer, as rotinas, os rituais de aula e 20% das atividades. Porque uma vez que eu tenho claro o que eu quero fazer com os alunos, onde eu quero chegar, o que eu quero ensinar, o que eles têm que aprender, fica fácil eu juntar as pecinhas, conectar as brincadeiras. E sabe o que é melhor? Quando eu comecei a dar aula, quando eu estava lá super empolgado, fazendo muitas coisas, e eu tinha muita atividade solta, mas depois, seguindo esses professores que são referências na minha vida, conectando 80% do meu tempo no processo de ensino, eu descobri que com uma atividade eu sou capaz de criar 6 outras atividades. Então, tendo o meu objetivo, você, professora, amanhã vai dar aula, você sabe onde é que você vai chegar, você está ensinando as crianças a escrever, as crianças a aprender a ler, então você usa esse seu objetivo e uma atividade. Por exemplo, a Feira de Belém. Vamos ver. Tomate. Tem de tudo, tudo tem lá na Feira de Belém. E você pode pensar assim, nossa, eu vou, a partir do nome das frutas, dos alimentos, aprender as palavras, aprender a escrever as palavras junto com os dias da semana. Isso tudo em uma atividade que é a Feira de Belém. E a partir dessa atividade, eu consigo conectar 6 itens que conectam com a criança, porque a criança é um ser brincante, ela utiliza as artes integradas para aprender. Então você pode usar, com essa mesma música, criar uma história para ela. Você também pode criar uma atividade de educação artística, né? Fazendo uma pintura, fazendo algumas coisas da feira, que aparecem na feira, com manualidades. E você também pode inventar uma dança com essa mesma música. Você pode utilizar objetos do dia a dia nessa mesma atividade para conectar com o conteúdo da aula, dos dias da semana, das palavras, dos alimentos. Ou então, se você é professor de matemática, quanto que custa cada um desses alimentos e vamos ver, vamos somar. E então tem mais, você pode conectar também com os brinquedos das crianças. Não, cada um traz os brinquedos que tem a ver com a música. Você pode usar instrumentos musicais que a criança vai dançar, vai tocar e vai utilizar brinquedos, objetos. Então, tudo isso ajuda a eu fazer o processo da sala de aula que vai ser mais interativo, vai chamar mais atenção. E sabe o que é o mais interessante? As crianças vão se sentir motivadas e você vai conquistar a disciplina em sala de aula, porque você está falando a linguagem da criança, a linguagem da brincadeira. Eu utilizo a brincadeira como ferramenta de ensino. No meu processo, a brincadeira é a linguagem que a criança utiliza para ser um facilitador, para ela entender melhor o conceito ou entender melhor a técnica que eu estou ajudando ela a compreender para a gente fazer um projeto junto. Então, trabalho muito com projetos interdisciplinares em que eu possa ser capaz de compartilhar com a família e com a comunidade escolar. Olha só quanta coisa, né? Você pode multiplicar a brincadeira por 6, essa atividade que você selecionou para amanhã, você
pode inventar uma história para ela, você pode fazer uma pintura com ela, você pode dançar, você pode utilizar objetos do dia a dia, brinquedos, instrumentos musicais, você pode conectar com outras áreas do saber para fazer um projeto interdisciplinar, você pode e deve, né, compartilhar com apresentações, com amostras, com a família e com toda a comunidade escolar. Isso vai fazer da sua aula um momento inesquecível, porque você tem um processo muito claro, utilizando a brincadeira como ferramenta de ensino e utilizando projetos interdisciplinares. Por exemplo, se eu digo para você, escolhe uma atividade, a atividade que você mais gosta, a atividade que você acha que mais funciona para você, você consegue inventar uma história para ela? Porque ao inventar uma história para essa atividade que você tem, você está trabalhando elementos da linguagem, que é fundamental para a criança. Você consegue fazer uma atividade que as crianças vão pintar, vão trabalhar com as artes, com manualidades, porque isso vai ajudar a motricidade fina da criança, essencial para ela poder escrever. Você, quando está trabalhando essa atividade, você pode criar uma dança para essa atividade, que a dança vai trabalhar a coordenação motora e vai ajudar esse trabalho em equipe em sala de aula, fundamental para você conquistar a disciplina. E também, quando você utiliza objetos, imagina essa brincadeira que você tem em mente, você consegue conectar objetos como colheres, copos, ou um lápis, esses objetos simples que você encontra na sala de aula. Você, ao trabalhar os objetos, você está utilizando o jogo simbólico da criança. A criança está sempre reciclando as coisas à sua volta, né? Apenas reciclando através do olhar. Ela transforma a colher em um avião, ela transforma uma panela em um tambor. Então, você ajuda ela traduzir e conectar essa criatividade do jogo simbólico dela na sua atividade. Para uma atividade que você gosta muito de fazer, você já utilizou os brinquedos das crianças? Por exemplo, nossa gente, cada um traz o seu brinquedo favorito que a gente vai conectar com a atividade que a gente já conhece. Olha só que legal, ao utilizar os brinquedos das crianças, você está utilizando e abordando a afetividade, trazendo um pouco da casa dela, do que ela mais gosta, para o conteúdo que você quer passar. Olha só, como eu nunca imaginei isso. Você, trazendo o brinquedo, ela tem aquela boneca que aquela criança adora, e você vai conectar a boneca com a música Boneca, que trabalha boneca, 3 sílabas. Toda vez que ela pensar em sílaba, ela vai lembrar. Olha só, então você está trabalhando histórias, desenvolvendo a linguagem, as artes visuais, conectando com a motricidade fina, a dança com trabalho em equipe e coordenação motora, os objetos do dia a dia simples que você encontra na sua casa ou na sua escola, você está trabalhando com o jogo simbólico da criança. Os brinquedos, você vai conectar e trabalhar a afetividade. Ela vai se sentir reconhecida naquelas atividades, naqueles conceitos, naquelas técnicas que você está ensinando. E ao trabalhar com instrumentos musicais, imagina essa brincadeira que a gente está fazendo esse exercício, a brincadeira que você mais gosta. Você já conectou com instrumentos musicais? Trabalhar com instrumentos musicais, você vai associar com a escuta ativa, saber escutar, reagir, né, no momento certo e saber tanto escutar como tocar no mesmo tempo. Isso é muito importante, não perder o ritmo de aula, não perder o ritmo da música. Olha só quantos elementos você pode conectar no seu processo de aula. Eu, Estevão Marques, que utilizo a brincadeira como ferramenta de ensino, eu tenho uma atividade e eu consigo multiplicar por 6. Exatamente. E assim eu vou conectando com todas as crianças, porque cada criança tem uma maneira especial de aprender. Porque às vezes nós, professores, escolhemos uma maneira de ensinar, sendo que talvez não pode ser a melhor maneira que a maioria da sala gosta de aprender. Então, o que eu faço? Eu tenho um plano de uma atividade, mas eu consigo com essa mesma atividade multiplicar por 6.
E assim eu vou trabalhando todos esses elementos das artes integradas para conectar com todos os alunos e ter certeza que as crianças conseguiram entender o conceito que eu estou abordando. Ou é através das sílabas, que eu estou ensinando o jogo das sílabas, ou dos fonemas, a consciência fonológica também, e assim a gente consegue construir algo juntos em que a criança passa a ser protagonista, consegue botar suas ideias na atividade. Vamos para um exemplo? Olha só, se isso fez sentido para você, compartilha com todos os professores que agora estão um pouco em crise, falando, não sei por que está dando errado. Você pode responder para ele, eu já sei. Você tem um monte de pecinha de Lego desconectada. Você tem que usar 80% do seu tempo pensando no processo e 20% em conteúdo, em atividades. Vamos por um exemplo. Você conhece essa música Feira de Belém, que fala dos dias da semana, os alimentos favoritos? Vamos multiplicar essa atividade por 6 agora. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é sexta-feira e o que eu compro pro meu bem? Fubá. Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém. Olha só, com os alunos eu já criei várias histórias e é muito importante você ter essa criatividade colaborativa. Não só você falando o que eles devem fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não. Você pode escutar, nossa, que história a gente pode conectar? Nossa, tem uma história muito famosa dos 7 anões. Então, os 7 anões podem entrar aí na Feira de Belém, associando cada anão com um dia da semana e com um alimento favorito. Então você pode, no meio da história da Branca de Neve, dos 7 anões, colocar a Feira de Belém, os dias da semana, os anões, e assim também eles vão fazer uma comida especial para Branca de Neve. Olha só, essa música entra no meio dessa história e assim as crianças lembram mais. Essa linguagem, essa história de contar vai tendo sentido. Então, antes de chegar na atividade, falar dos dias da semana, os alimentos, como escreve cada alimento, o quanto custa cada alimento para a gente trabalhar a matemática, de somar o preço de cada alimento, eu conecto com uma história que já é conhecida das crianças, a memória brincante, porque assim eu sei que eu estou construindo algo que vai ser inesquecível na vida delas. E assim você pode pintar. Vamos pintar aqui a nossa comida favorita, que cada anãozinho vai lá comprar para fazer para Branca de Neve, por exemplo. Vamos fazer a dança desses 7 anõezinhos na feira de Belém, para quem está fazendo a compra. Então todo mundo inventa uma dança com passos simples, divide em grupo. Depois você pode pegar um objeto muito legal, que é um baú ou uma cesta, e aí você vai conectando tudo que as crianças pintaram com a coreografia, traz esse objeto, essa cesta, em que você vai colocando tudo que eles pintaram, que eles fizeram. Olha só, a criança vai participando do processo, não é só você fazer o processo, mas elas estão participando do processo de ensino e vai tendo sentido. Aquela atividade é um pouquinho dela também, ela se reconhece na atividade. E olha só, aí você pode conectar com os brinquedos. Que brinquedo você tem em casa que tem sentido com a história que a gente está construindo, com a dança? Então eles vão trazer, você conecta junto com a história dos 7 anões, com a Feira de Belém, dias da semana, alimentos favoritos. E assim você pode trazer instrumentos também, um cachixi ou um chocalho, muito fácil de ter, um tamborzinho. Você pode pegar um balde, virar o tambor e acompanhar o ritmo das palavras, a acentuação das palavras, onde é que está a tônica. Você associa aí a prosódia, né? O casamento da música com a poesia. Bom, tem muita coisa legal que você pode fazer, mas olha só, eu estou apenas com uma atividade, que é a Feira de Belém. Eu vou à feira lá na rua de Belém. Hoje é sábado e o que eu compro pro meu bem? Banana. Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém. Eu vou à feira. Bom, e assim vai. Eu descobri que com uma atividade, sabendo multiplicar por 6, com histórias, com dança, com brincadeiras, eu consigo fazer um projeto que pode durar até
3 meses conectando essa música com a história dos 7 anões, mas amanhã eu vou conectar com uma outra música que tem a ver, ou com uma história, com um livro, mas eu sei que quando eu faço esse processo de ensino, eu começo a olhar para tudo que eu tenho e tudo começa a fazer sentido, porque eu tenho o meu objetivo, eu sei onde é que eu quero chegar e tudo que eu vou olhando vai servindo vai servindo como uma peça de Lego para ajudar eu a alcançar o meu objetivo e para ajudar as crianças a aprender de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais divertida. Nossa, eu posso aprender a escrever, a somar com uma música da Feira de Belém. Eu aprendi a somar me transformando no anãozinho da história da Branca de Neve. Eu aprendi a escrever, a somar, fazendo uma dança com cesto e pintando a minha comida favorita. Olha só como fica divertido aprender dessa maneira. Mas é muito importante que você tenha na sua cabeça essa base, né? Que é 80% processo e 20% conteúdo. Porque uma vez que você tem um processo claro, um método claro, na hora que você consegue multiplicar por 6 as suas atividades, fica fácil você saber o que serve e o que não serve de atividades, né? Tem gente que começa a olhar e tudo é legal. E no final você põe todas aquelas atividades para as crianças. Sabe que a criança tem uma indigestão de atividade. Fala, nossa, quanta coisa! E não vai entendendo, mas a partir do momento que você vai usando adapta um pouquinho essa e faz uma história e faz uma dança, a mesma música de uma maneira diferente. Vamos pintar essa música, vamos escrever os alimentos. Que comida você gosta? O professor está perguntando o que eu gosto. Eu posso mudar a atividade de acordo com a ideia que aquele aluno, aquela aluna teve. E isso fica muito interessante. Isso faz sentido e torna a sua aula inesquecível, não só para a criança, mas também para a família dos seus alunos. E quando a família está junto nesse processo de ensino, tudo acontece. Eu sempre falo que um ensino transformador que funciona é quando você conecta 3 pontos: o aluno, o professor e a família. Então é muito importante você trazer a família para esse processo de ensino, compartilhando, trazendo as ideias, histórias também, livros. Então, fique com essa ideia na cabeça e compartilha com todo mundo que está precisando de ajuda e que está apenas procurando quantidade. Mas você tem que procurar um processo que funciona, um processo, gastar tempo no seu processo de ensino. Se você vai começar uma aula, pensa em 5 maneiras diferentes de começar a aula com a mesma atividade. Você vai terminar a aula, pensa em 5 atividades diferentes, adaptações para terminar a sua aula. Uma atividade, pensa em 5 maneiras diferentes, 6 maneiras diferentes de você fazer a mesma atividade. Pode ser com música, pode ser com dança, pode ser, imagina, aula de português, dançando e cantando. Nossa, eu ficaria muito feliz se tivesse um professor assim, e as crianças vão adorar. E você não vai ter que exigir a disciplina, a concentração das crianças. Você vai conquistar, porque utilizando essa linguagem brincante, com as artes integradas, você está usando a linguagem que ela usa no dia a dia, com o jogo simbólico. Então, isso é muito importante para todos os professores. Então, se você gostou disso, se você tem claro o seu processo, o objetivo, parabéns, mas se você conhece algum professor que está precisando dessa dica, compartilha com todo mundo. E lembrando que do dia 17 ao 23 de maio eu vou fazer um intensivão professor referência. Eu vou ensinar a minha melhor atividade, eu vou ensinar também você botar em prática o método Hadoop. O que é o método Hadoop? É isso mesmo que eu acabei de explicar para você, que é conectar esses 6 elementos: a história, as artes visuais, a dança, objetos, brinquedos e instrumentos musicais no seu processo de ensino. Assim, você vai conseguir tudo que sempre sonhou em sala de aula.
despertar o prazer em aprender nas crianças. É isso que eu quero. Eu quero que você se torne uma referência, porque ser uma referência é sinal que está tudo funcionando. Ser uma referência é o final feliz de uma longa jornada, de uma longa história do professor que quer despertar esse prazer em aprender. E se a gente tem um prazer em aprender, a gente vai superar todos os nossos desafios, porque a gente vai saber como buscar conhecimento para passar obstáculos e para a gente se desenvolver como ser humano e ajudando os outros e tendo uma postura melhor para esse mundo, para ajudar esse mundo a crescer de uma maneira mais amigável, né? Eu acho que a gente precisa disso e a gente pode começar isso em sala de aula e conectando a família. Lembre, 80% processo e 20% conteúdo. Vamos fazer a nossa despedida com a Feira de Belém. Você pode tirar um print agora que eu vou compartilhar no meu stories. Põe Estevão Colherim, porque assim eu vou saber se fez sentido para você. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui agora. Então, aí, imagina as crianças gostando de ir para a aula, olha só. É muito bom. Às vezes, quando eu comecei a usar esse método e pensar no Hadoop, 80% do processo, sabe o que aconteceu? As crianças terminam a aula e falam assim, mas já acabou, professor? Não, mas passou muito rápido. O professor que é referência tem esse poder de mudar a sensação do tempo. Tudo passa mais rápido porque é mais divertido. Então, olha só, tira um print agora da tela e eu vou compartilhar no meu stories. Se isso fez sentido para você, compartilha com todos os professores e a gente vai ter um intensivão professor referência. Vai lá, link na bio, no meu site, no meu Facebook e a gente se vê na próxima live. Na rua de Belém. Print. Hoje é domingo e o que eu compro pro meu bem? Morango. Tem de tudo, tudo tem lá na Feira de Belém. Eu vou à feira, vai ter feira, vou. Eu vou à feira, vai ter feira, vou. Se eu vou à feira... Tirou a foto? Preparado para cantar comigo para terminar essa live com chave de ouro? Muito obrigado pela presença de todos, eu estou muito feliz, vendo vários comentários aqui. Compartilha com todo mundo essa live, vai ficar salva. E é assim, a gente vai cantar duas partes, as crianças adoram cantar essa música. Então assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso pode virar uma rotina semanal para você começar a semana falando o que vai acontecer em cada semana. As crianças adoram ter tudo bem definido e sabendo, né, bem com antecedência o que vai acontecer. E elas cantam os dias da semana e os alimentos favoritos. Laranja, cebola, pitanga, tomate, fubá, banana, morango. Escolhe os dias da semana os alimentos e canta comigo. Já tirou o print? Tira o print e compartilha no Stories. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, laranja, cebola, pitanga, tomate, fubá, banana, morango. Se eu vou à feira, vai ter feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, laranja, cebola, pitanga, tomate, fubá, banana, morango. Um beijão! Nos vemos na próxima live.